Ela jogou água gelada nele e gritou: "Saia daqui, mendigo!" Todos riram da humilhação, mas no dia seguinte descobriram quem ele realmente era. A verdade transformou corações e fez todo mundo repensar suas atitudes. Era uma manhã de terça quando Benedito parou na frente do prédio espelhado de 40 andares que se erguia como um gigante de vidro e aço no centro financeiro da cidade. A placa dourada na entrada brilhava sob o sol. Corporação Excellence. Excelência em resultados. Ele ajeitou a camisa xadrez desbotada, verificou se os documentos ainda estavam no bolso da calça jeans surrada e respirou fundo antes de empurrar a porta giratória. O contraste foi imediato e cruel. O saguão da Corporação Excellence parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Piso de mármore italiano polido como espelho. Lustres de cristal que custavam mais que uma casa popular. E aquele cheiro de couro caro misturado com perfumes importados que impregnava o ar-condicionado. Funcionários internos impecáveis caminhavam apressados, carregando tablets e falando ao telefone em vozes baixas e profissionais. Benedito tinha 60 e poucos anos, cabelo grisalho meio despenteado, e aquele jeito simples de quem nunca precisou fingir ser o que não era. As botas de couro estavam limpas, mas visivelmente velhas. A calça jeans tinha um pequeno remendo no joelho. A camisa xadrez, embora passada, estava desbotada pelo tempo. No bolso da frente, carregava uma pequena foto dobrada, que tocava de vez em quando, como se fosse um amuleto. Quando se aproximou da recepção, a mudança no ambiente foi instantânea. Larissa Monteiro, a recepcionista principal, parou de digitar e olhou para ele com aquela expressão que misturava surpresa e desconforto. Ela tinha uns 30 anos, estava impecavelmente vestida com um blazer azul marinho, que provavelmente custava mais que um salário mínimo, e usava um sorriso profissional que funcionava como escudo para manter distância das pessoas que não considerava adequadas. "Bom dia", Benedito disse com voz calma e olhar direto. "Gostaria de falar com alguém do Departamento de Recursos Humanos." Larissa piscou algumas vezes, como se estivesse processando uma informação que não fazia sentido. "Senhor, o senhor tem agendamento?" "Não tenho, mas posso esperar." A resposta simples e direta deixou Larissa sem reação por alguns segundos. Ela olhou para os lados como se procurasse ajuda para lidar com aquela situação inusitada. Outros funcionários que passavam pela recepção começaram a diminuir o passo, lançando olhares curiosos para aquele homem que definitivamente não pertencia àquele ambiente. "Senhor", Larissa tentou manter o tom profissional. "O departamento de RH não atende sem agendamento. E geralmente... Bem, o senhor está procurando emprego?" A pergunta saiu carregada de suposições. Na cabeça dela era óbvio que um homem vestido daquela forma só poderia estar ali procurando trabalho braçal. Talvez vaga de faxineiro ou segurança. Definitivamente nada que exigisse passar pela recepção principal. "Não estou procurando emprego", Benedito respondeu com a mesma calma. "Tenho uma proposta importante para apresentar à empresa." Dessa vez Larissa não conseguiu disfarçar o riso que escapou. Uma risadinha baixa, mas audível o suficiente para ser ouvida por quem passava por ali. "Uma proposta? Que tipo de proposta?" Antes que Benedito pudesse responder, Márcio Silva, supervisor do primeiro andar, se aproximou da recepção. Era um homem de 40 anos. Terno cinza bem cortado, sapatos italianos que faziam barulho proposital no mármore quando caminhava. Tinha aquele ar de quem subia na empresa pisando em quem estava abaixo e bajulando quem estava acima. "Larissa, que situação é essa?" Ele perguntou sem nem olhar para Benedito direito. "Este senhor está aqui dizendo que tem uma proposta para a empresa", ela explicou, e o tom da voz deixava claro que achava aquilo uma piada. Márcio finalmente olhou para Benedito de cima a baixo, com aquela expressão que avaliava o valor das pessoas pelo preço da roupa que vestiam. "Senhor, o senhor tem certeza que está no lugar certo? Esta é a Corporação Excellence, não... Bem, não atendemos vendedores de porta em porta." A comparação foi feita de propósito para humilhar. Outros funcionários que estavam por perto começaram a prestar atenção na conversa, alguns sussurrando entre si. Benedito percebeu que estava se tornando o centro de uma atenção nada positiva, mas manteve a compostura. "Entendo que minha aparência pode causar estranheza", ele disse.
e havia uma dignidade na voz que contrastava com o julgamento que estava recebendo. Mas tenho assuntos sérios para tratar aqui. Assuntos sérios? Márcio repetiu a expressão como se fosse algo engraçado. Senhor, esta empresa movimenta milhões por mês. Nossos clientes são as maiores corporações do país. Que tipo de assunto sério, Bem, que assunto o senhor poderia ter conosco? A pergunta ficou no ar, carregada de preconceito mal disfarçado. Benedito tirou do bolso alguns papéis dobrados e amassados. Documentos que provam minha ligação com esta empresa. Márcio nem olhou para os papéis. Fez um gesto displicente com a mão, como se estivesse espantando uma mosca. Senhor, qualquer um pode imprimir papel hoje em dia. Isso não significa nada. Nesse momento, o elevador se abriu e dela saiu Priscila, uma das executivas mais temidas da empresa. Tinha uns 40 anos. Usava um tailleur que custava mais que um carro popular. Sapatos de grife que faziam um som assertivo a cada passo e carregava uma pasta de couro que era tanto acessório quanto arma de intimidação. Priscila tinha fama de ser implacável nos negócios e ainda mais dura com quem considerava inferior. Ela parou abruptamente quando viu aquela aglomeração na recepção. Seus olhos se fixaram em Benedito com uma expressão que misturava nojo e indignação. — O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, e sua voz cortou o ar como uma lâmina. — Doutora Priscila. Márcio se apressou a explicar. Este senhor apareceu aqui dizendo que tem proposta para a empresa. Priscila olhou Benedito de cima a baixo com tanto desprezo que chegava a ser físico. — Proposta? Usando essas roupas? Nesta empresa? — Sim, Benedito respondeu simplesmente. Tenho assuntos importantes para discutir com a diretoria. A risada de Priscila foi alta o suficiente para ecoar pelo saguão inteiro. Diretoria? Senhor, o senhor tem ideia de onde está? Esta não é a assistência social. Aqui é a Corporação Excellence. Outros funcionários começaram a se aglomerar, atraídos pela confusão. Havia secretárias, assistentes, alguns gerentes de nível médio. Todos bem vestidos. Todos olhando para Benedito como se ele fosse um animal estranho que havia invadido o zoológico errado. Talvez tenha se confundido de endereço, sugeriu uma das secretárias, tentando soar gentil, mas apenas conseguindo ser condescendente. Ou talvez esteja tentando aplicar algum golpe, murmurou outro funcionário, alto o suficiente para ser ouvido. Benedito permaneceu calmo no centro daquela tempestade de julgamentos. Tocou levemente a foto no bolso da camisa e disse: Não me confundi. Sei exatamente onde estou e por que vim aqui. Então explique. Priscila cruzou os braços. Que assunto tão importante trouxe o senhor até nossa empresa? Antes que Benedito pudesse responder, Délcio, o chefe de segurança, se aproximou. Era um homem grande, com aquela presença intimidadora que vinha tanto do físico quanto da autoridade do uniforme. Tinha ordem para resolver qualquer situação que pudesse comprometer a imagem da empresa. Doutora Priscila, quer que eu resolva esta situação? Ele perguntou, deixando claro que resolver significava remover Benedito do prédio. Ainda não, Délcio. Estou curiosa para ouvir que proposta mirabolante nosso visitante tem para nos apresentar. O sarcasmo na voz dela era cortante. Benedito percebeu que estava sendo transformado em espetáculo para divertimento daquelas pessoas. Mas havia algo em seus olhos que não era raiva ou vergonha. Era uma tristeza profunda, como se estivesse vendo algo que esperava não encontrar. A proposta que tenho, ele disse calmamente, é sobre os valores que esta empresa deveria representar. Sobre como tratamos as pessoas que consideramos diferentes de nós. Valores? Priscila riu novamente. Senhor, nossos valores estão bem claros. Excelência, eficiência, resultados. Não creio que alguém como o senhor possa nos ensinar algo sobre isso. Alguém como eu? Benedito repetiu a expressão. E como exatamente o senhor me classificaria? A pergunta pegou Priscila de surpresa. Era óbvio como ela o classificaria, mas dizer em voz alta seria admitir o preconceito que todos estavam sentindo, mas ninguém queria confessar. Bem, o senhor claramente não pertence a este ambiente. Ela tentou ser diplomática. E que ambiente seria adequado para mim? Márcio se intrometeu, impaciente. Senhor, está perdendo tempo de todo mundo aqui. Se quer procurar emprego, tem agências especializadas.
Se quer vender alguma coisa, tem outros lugares. Aqui não é lugar para... Para quê? Benedito o interrompeu suavemente. Para pessoas como eu. O constrangimento no ar era palpável. Todos sabiam exatamente o que estavam pensando, mas ninguém queria ser o primeiro a verbalizar o preconceito. Benedito olhou ao redor, para todos aqueles rostos bem cuidados, roupas caras, expressões de superioridade. Tocou novamente a foto no bolso e sussurrou algo que apenas ele conseguiu ouvir. Depois, olhou diretamente para Priscila. Preciso testar algo muito importante aqui, ele disse. E havia algo no tom da voz que fez alguns funcionários pararem de rir. Algo que prometia a uma pessoa muito especial que eu faria. Testar o quê? Larissa perguntou, curiosa apesar de si mesma. Benedito sorriu pela primeira vez desde que chegara. Mas não era um sorriso feliz. Era o sorriso triste de alguém que estava descobrindo verdades dolorosas. Se ainda existe humanidade no coração das pessoas bem-sucedidas, ele respondeu. Se o sucesso não matou completamente a capacidade de enxergar o valor em cada ser humano. E naquele momento, olhando para os rostos ao redor, ele percebeu que o teste estava apenas começando. O que descobriria nos próximos dias mudaria não apenas sua própria perspectiva, mas a vida de cada pessoa naquele saguão dourado. A foto no bolso parecia pesar mais, como se carregasse todas as esperanças de alguém que não estava mais ali para ver se a bondade ainda existia no mundo. Quando Benedito apareceu novamente na recepção da Corporação Excelência na manhã seguinte, Larissa quase derrubou o café que estava tomando. Ela piscou várias vezes, como se estivesse vendo uma miragem. Depois olhou para o relógio. 8h15 da manhã. O mesmo horário do dia anterior. Não acredito, ela murmurou, pegando o telefone interno imediatamente. Benedito se aproximou do balcão com a mesma calma do dia anterior. Vestia a mesma calça jeans, a mesma camisa xadrez, as mesmas botas gastas. Mas havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação mais profunda. Como se tivesse passado a noite toda pensando e chegado a uma conclusão importante. Bom dia, Larissa, ele disse. E o fato de saber seu nome a deixou ainda mais desconcertada. Senhor, o que está fazendo aqui de novo? Vim terminar a conversa de ontem. Ainda preciso falar com alguém da diretoria. Larissa já estava discando um ramal. Márcio? Ele voltou. Sim, aquele senhor de ontem. Está aqui na recepção novamente. Do outro lado da linha, Márcio soltou uma sequência de palavras que Benedito preferiu não ouvir. Em menos de 3 minutos, o supervisor apareceu no saguão, desta vez acompanhado de 2 outros executivos que havia convocado para ajudar a resolver definitivamente aquela situação constrangedora. Senhor, Márcio se aproximou com cara de poucos amigos. Explique o que está acontecendo aqui. Por que continua voltando? Porque ainda não consegui cumprir o que vim fazer. Benedito respondeu com simplicidade, que irritou ainda mais o supervisor. Um dos executivos que Márcio trouxe era Roberto Figueiredo, gerente comercial. Um homem de 50 anos que havia construído a carreira sendo implacável com concorrentes e subordinados. O outro era Leonardo Costa, diretor de operações, conhecido na empresa por resolver problemas de forma rápida e definitiva. Márcio me contou sobre sua situação. Roberto disse, olhando Benedito como se fosse um problema a ser eliminado. Vamos ser diretos. O que exatamente você quer aqui? Quero apresentar uma proposta que pode transformar esta empresa. Benedito respondeu. E a convicção na voz dele fez os 3 executivos trocarem olhares de incredulidade. Leonardo soltou uma risada seca. Transformar a Corporação Excelência? Senhor, esta empresa fatura mais de 500 milhões por ano. Temos contratos com as maiores multinacionais do país. Que tipo de transformação uma pessoa como você poderia propor? A expressão, uma pessoa como você, foi dita com tanto desprezo que até Larissa se mexeu desconfortável na cadeira. Benedito percebeu o veneno na frase, mas manteve a compostura. Uma transformação nos valores humanos, ele disse calmamente. Na forma como tratamos as pessoas que consideramos diferentes. Valores humanos? Roberto repetiu como se fossem palavras em idioma estrangeiro. Senhor, aqui lidamos com resultados, produtividade, lucro. Não temos tempo para filosofia barata. Nesse momento,
o elevador se abriu e Priscila saiu como um furacão bem vestido. Quando viu Benedito parado no meio do saguão novamente, sua expressão mudou de surpresa para fúria absoluta. "Esse homem não desiste!" ela exclamou, caminhando a passos largos até o grupo. "O que ele está fazendo aqui de novo?" Tentando nos convencer de que tem alguma proposta mirabolante para a empresa, Leonardo explicou com ironia. Priscila olhou Benedito de cima a baixo novamente, desta vez com ainda menos paciência que no dia anterior. "Senhor, vou ser muito clara. Ontem foi uma confusão que toleramos por educação. Hoje é perturbação. Se aparecer aqui amanhã, será invasão." "Não estou invadindo nada", Benedito respondeu tranquilamente. "Estou exercendo meu direito de falar com representantes desta empresa." "Direito?" Priscila riu com deboche. "Que direito? Você não é cliente, não é fornecedor, não é nada para esta empresa." A declaração brutal ecoou pelo saguão. Outros funcionários que passavam diminuíram o passo para ouvir a discussão. Alguns pegaram os celulares, claramente pensando em filmar aquela situação inusitada para postar nas redes sociais. "Como tem tanta certeza de que não sou nada para esta empresa?" Benedito perguntou. E havia algo no tom da pergunta que fez Márcio franzir a testa. "Porque é óbvio", Roberto se intrometeu. "Basta olhar para você. Às vezes as aparências enganam", Benedito disse, tirando novamente os papéis amassados do bolso. "Principalmente quando se trata de pessoas que preferem julgar pela roupa em vez de ouvir o que alguém tem a dizer." Leonardo apontou para os documentos com desdém. "Já falamos ontem que papel qualquer um pode falsificar. Isso não prova nada." "Bom, então vou provar de outra forma", Benedito disse, e algo na voz dele mudou. Ficou mais firme, mais assertiva. "Vocês sabem que esta empresa foi fundada em uma quarta-feira de março. Vocês sabem que o primeiro contrato foi com a Indústrias Medeiros, no valor de R$200 mil. Vocês sabem que a primeira sede ficava na Rua das Palmeiras, número 347. O silêncio que se abateu sobre o grupo foi ensurdecedor. Márcio sentiu o sangue gelar nas veias. Roberto abriu a boca, mas não conseguiu falar nada. Leonardo ficou pálido. Como você sabe disso?" Márcio gaguejou. "Eu sei muitas coisas sobre esta empresa." Benedito continuou, agora com os olhos fixos em cada um deles. "Sei que vocês perderam o contrato com a Petrominas, porque Roberto chegou atrasado na reunião decisiva. Sei que Leonardo aprovou uma compra superfaturada do primo dele. Sei que Priscila demitiu a secretária Fernanda, porque ela descobriu que as horas extras não estavam sendo pagas corretamente. Cada revelação era como uma bomba explodindo. As informações eram específicas demais, íntimas demais para serem chute ou coincidência." Roberto começou a suar frio. Leonardo olhava para os lados como se procurasse uma saída. Priscila estava com a boca entreaberta, em choque. "De onde você tirou essas informações?" Priscila perguntou, e pela primeira vez a voz dela saiu sem a arrogância habitual. "Há coisas que acontecem nesta empresa que vocês acham que ninguém sabe", Benedito respondeu misteriosamente. "Há conversas que acham que ninguém ouve. Há decisões que tomam pensando que nunca serão questionadas." Márcio deu um passo à frente, tentando recuperar o controle da situação. "Você está nos ameaçando?" "Não estou ameaçando ninguém. Estou apenas mostrando que sei mais sobre esta empresa do que imaginam." "Isso é chantagem", Roberto acusou, mas a voz saiu trêmula. "Chantagem seria se eu quisesse dinheiro ou favores", Benedito disse calmamente. "Eu só quero uma coisa, que me ouçam com respeito." Priscila tentou retomar o controle, mas sua voz não tinha mais a mesma força. Mesmo que você tenha essas informações, isso não muda o fato de que não pertence aqui." "Quem decide onde eu pertenço?" Benedito perguntou, e os olhos dele se fixaram em cada rosto ao redor. "Vocês? Com base no quê? No preço da minha roupa? No corte do meu cabelo? Na marca dos meus sapatos?" A pergunta ficou ecoando no ar porque ninguém conseguia responder sem admitir o preconceito que estava gritante. "Senhor", Leonardo tentou uma última cartada. "Independente de como conseguiu essas informações, o fato é que esta é uma empresa séria. Temos protocolos, hierarquias. E onde estão esses protocolos quando se trata de tratar pessoas com dignidade?" Benedito o interrompeu. "Onde está a hierarquia da humanidade básica?"
Nesse momento, uma funcionária jovem que passava pelo saguão parou para ouvir. Era Camila, assistente administrativa, uma das poucas pessoas na empresa que ainda não havia perdido completamente a sensibilidade para injustiças sociais. Ela olhou para Benedito e depois para os executivos, claramente incomodada com o que estava presenciando. Desculpem, ela disse, se aproximando timidamente, mas não consigo deixar de notar que estão tratando este senhor com muita falta de educação. Priscila se virou para ela como uma cobra pronta para atacar. Camila, isso não é da sua conta. Volte ao seu trabalho. É da minha conta quando vejo alguém sendo humilhado no meu local de trabalho. A jovem respondeu com uma coragem que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. Humilhado? Roberto riu nervosamente. Ninguém está humilhando ninguém. Estamos apenas tentando manter a ordem. Que ordem? Camila perguntou. A ordem que diz que só pessoas bem vestidas merecem respeito? Benedito olhou para a jovem com gratidão. Era a primeira pessoa em 2 dias que demonstrava um pingo de humanidade em relação a ele. Muito obrigado, Camila, ele disse. E o fato de saber o nome dela também deixou a jovem surpresa. Camila, Priscila disse com uma voz que cortava como gelo. Sugiro que repense sua atitude se quiser continuar trabalhando aqui. A ameaça foi clara e brutal. Camila ficou pálida, mas não recuou. Benedito se aproximou dela e sussurrou algo que só ela conseguiu ouvir. Coragem é rara por aqui. Sua mãe deve estar orgulhosa da filha que criou. Camila arregalou os olhos. Como ele sabia sobre sua mãe? Benedito se virou para os executivos uma última vez. Voltarei amanhã. E no próximo dia. E no outro. Até que me ouçam com o respeito que toda pessoa merece. Por quê? Márcio perguntou, genuinamente intrigado. Por que é tão importante para você? Benedito tocou a foto no bolso da camisa e seus olhos se encheram de uma tristeza profunda. Porque prometi a alguém muito especial que testaria se ainda existe bondade no coração das pessoas. E até agora, ele olhou ao redor. Estou descobrindo coisas que ela ficaria muito triste em saber. Quem? Priscila perguntou. E pela primeira vez havia curiosidade genuína na voz. Benedito não respondeu. Apenas sorriu com aquele mesmo sorriso triste do dia anterior e se dirigiu à saída. Mas antes de chegar à porta, se virou uma última vez. Há coisas sobre esta empresa que vocês não imaginam que eu sei, ele disse. E as palavras saíram carregadas de um mistério que fez todos os presentes sentirem um arrepio na espinha. E há coisas sobre mim que vão mudar tudo o que pensam saber. E saiu, deixando para trás um grupo de executivos perplexos, uma recepcionista confusa e uma jovem funcionária que começava a suspeitar que havia muito mais naquela história do que aparentava. A foto no bolso parecia queimar, carregando segredos que em breve transformariam aquele prédio de vidro e aço em algo completamente diferente. No terceiro dia, quando Benedito empurrou a porta giratória da Corporação Excellence, o ambiente no saguão mudou instantaneamente. Era como se um alarme silencioso tivesse tocado. Larissa largou o telefone no meio de uma ligação. Funcionários que passavam pelo hall diminuíram o passo. Sussurros se espalharam como ondas invisíveis. Ele voltou. Alguém murmurou. Terceiro dia seguido. Outro completou. Que será que ele quer mesmo? Benedito caminhou até a recepção com a mesma dignidade tranquila dos dias anteriores, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma tristeza mais profunda, como se cada dia naquele lugar estivesse revelando verdades que doíam mais do que esperava. Larissa o observou se aproximar e sentiu algo estranho no peito. Não mais a irritação dos primeiros dias, mas uma curiosidade misturada com algo que se parecia com culpa, como se estivesse começando a questionar suas próprias reações. Bom dia, Benedito disse, e sua voz saiu mais rouca que o habitual. Bom dia, senhor Benedito. Ela respondeu automaticamente. Depois arregalou os olhos, percebendo que havia tratado ele com respeito pela primeira vez. Nesse momento, as portas do elevador se abriram e Márcio saiu acompanhado de Roberto e Leonardo. Os três vinham conversando animadamente sobre uma reunião quando viram Benedito parado na recepção. O bom humor evaporou instantaneamente. Inacreditável, Roberto resmungou. Ele realmente não desiste. Isso está ficando ridículo, Leonardo completou.
3 dias seguidos. É obsessão. Márcio se aproximou com passos decididos. Senhor, preciso ser direto com o senhor. Esta situação não pode continuar. Está perturbando nosso ambiente de trabalho. Benedito olhou para os 3 homens bem vestidos, depois para a recepção luxuosa, depois para os funcionários que fingiam não estar prestando atenção. Estou perturbando como? Sua presença aqui é inadequada. Roberto tentou escolher as palavras. Está causando desconforto. Desconforto para quem? Para nossos funcionários, nossos clientes. Leonardo gesticulou vagamente. Ou desconforto para suas consciências? Benedito perguntou suavemente, e a questão caiu como uma pedra num lago silencioso. Antes que qualquer um pudesse responder, a porta principal se abriu e entrou um homem de uniforme simples, carregando uma caixa pesada. Era Joaquim Oliveira, funcionário de uma empresa de entrega que atendia vários prédios da região. Tinha uns 50 anos, estava suando pela carga pesada e procurava alguém para assinar o recebimento. Com licença, ele disse, se aproximando da recepção. Entrega para a Corporação Excellence. Larissa olhou para ele com a mesma expressão que havia usado com Benedito nos primeiros dias. Uma mistura de desdém e impaciência. Elevador de serviço é nos fundos, ela disse secamente, nem olhando direito para o homem. Mas é só uma assinatura, Joaquim explicou respeitosamente. Posso deixar aqui mesmo? Não pode, ela respondeu ríspida. Tem protocolo. Entrega de serviço é pelos fundos. Joaquim olhou para a caixa pesada, depois para a distância que teria que percorrer para contornar o prédio, depois para o relógio. Estava atrasado para outras entregas. Por favor, ele tentou novamente. São só alguns segundos. Eu disse não. Larissa elevou a voz. Regras são regras. Roberto se intrometeu. Você ouviu a moça? Funcionário de entrega não fica no saguão principal. Isso aqui não é depósito. A humilhação no rosto de Joaquim era dolorosa de ver. Ele baixou os olhos, murmurou um desculpe e começou a se dirigir para a saída, carregando a caixa pesada. Benedito não conseguiu ficar quieto. Joaquim, ele chamou, e o entregador se virou surpreso por alguém saber seu nome. Deixe eu ajudar. Benedito se aproximou e, antes que alguém pudesse protestar, segurou uma das pontas da caixa. Para onde vai isso? 15º andar, senhor. Mas não precisa... Claro que preciso. Benedito sorriu. E foi o primeiro sorriso genuíno que qualquer pessoa viu em seus lábios desde que chegara ali. Os dois caminharam juntos até o elevador. Larissa ficou boquiaberta. Os executivos ficaram paralisados vendo aquela cena inusitada. Benedito, que eles haviam passado 3 dias tentando expulsar, estava ajudando um funcionário que eles nem consideravam digno de pisar no saguão. Quando as portas do elevador se fecharam, Roberto explodiu. Isso é o cúmulo. Ele está se achando dono do lugar. Transformou nosso saguão em ponto de encontro social. Leonardo resmungou. Márcio estava nervoso. Preciso ligar para a doutora Priscila. Ela vai surtar quando souber disso. 15 minutos depois, Benedito desceu sozinho. Joaquim havia ido embora pelo elevador de serviço, mas não antes de apertar a mão de Benedito com lágrimas nos olhos, agradecendo pela gentileza que ninguém mais havia demonstrado. Satisfeito? Roberto perguntou com sarcasmo quando Benedito se aproximou novamente. Muito, Benedito respondeu simplesmente. Ajudar alguém sempre satisfaz. Ajudar? Leonardo riu. Você atrasou o homem. Agora ele vai ter que explicar para o chefe dele por que demorou tanto. Na verdade, Benedito disse calmamente, eu paguei o lanche dele e ainda dei uma gorjeta para compensar o atraso. Ele saiu daqui feliz. A revelação deixou os 3 executivos momentaneamente sem palavras. Márcio foi o primeiro a se recuperar. Por que fez isso? Benedito tocou levemente a foto no bolso da camisa e, pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas. Porque minha esposa me ensinou que a verdadeira riqueza está em como tratamos quem não pode nos dar nada em troca. A palavra esposa mudou algo no ar. De repente, aquele homem misterioso havia se tornado humano. Tinha uma história, tinha perdas, tinha dor. Sua esposa? Larissa perguntou suavemente. E pela primeira vez havia genuína curiosidade em sua voz.
Benedito tirou a foto dobrada do bolso. Era uma mulher de uns 50 anos, sorriso gentil, usando um uniforme branco. Helena. Ela era enfermeira voluntária em hospitais públicos. A imagem daquela mulher simples e bondosa contrastava brutalmente com o ambiente dourado da corporação. Márcio olhou para a foto e sentiu algo apertar no peito. Ela faleceu? Roberto perguntou. E pela primeira vez havia algo além de desdém em sua voz. Há alguns meses, Benedito respondeu, guardando a foto cuidadosamente. Passou a vida inteira cuidando de pessoas que não podiam pagar por tratamento médico. Nunca acumulou riqueza material, mas era a pessoa mais rica que conheci. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era o silêncio do constrangimento ou da raiva. Era o silêncio do respeito involuntário. Por isso está aqui? Leonardo perguntou, e sua voz saiu mais suave. Helena sempre dizia que o sucesso sem humanidade é o fracasso mais triste que existe, Benedito explicou, olhando ao redor do saguão luxuoso. Antes de partir, ela me fez prometer que testaria se ainda há bondade no coração das pessoas bem-sucedidas. E o que descobriu até agora? Márcio perguntou, embora temesse a resposta. Benedito olhou diretamente nos olhos dele. Que minha esposa ficaria muito triste com o que encontrei aqui. A frase foi como um soco no estômago de todos os presentes, porque sabiam que era verdade. Sabiam exatamente como haviam tratado aquele homem nos últimos 3 dias. Nesse momento, as portas do elevador se abriram e Priscila saiu como uma tempestade. Havia acabado de ser informada sobre o incidente da entrega e estava fervendo de raiva. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou. E sua voz cortou o momento de reflexão como uma lâmina. Doutora Priscila, Márcio tentou explicar. Estávamos conversando com... Conversando? Ela o interrompeu. Márcio, você deveria ter resolvido isso há 3 dias. Por que esse homem ainda está aqui? Benedito olhou para Priscila e viu algo que reconheceu. Raiva nascida do medo. Medo de perder controle, medo de ser questionada, medo de enfrentar verdades desconfortáveis. Priscila, ele disse suavemente, posso fazer uma pergunta? O uso do primeiro nome, sem o doutora, foi como jogar gasolina no fogo. Como ousa me chamar pelo nome? Quem você pensa que é? Alguém que quer entender por que uma pessoa inteligente como você escolhe tratar outros seres humanos com tanto desprezo? A pergunta foi feita com tal sinceridade que Priscila ficou momentaneamente desarmada. Depois a raiva voltou em dobro. Desprezo? Eu trabalho 70 horas por semana para manter esta empresa funcionando. Não tenho tempo para conversar com qualquer pessoa que aparece aqui. Helena trabalhava 80 horas por semana salvando vidas. Benedito respondeu calmamente. E ainda encontrava tempo para sorrir para cada pessoa que encontrava. Sua esposa não tinha responsabilidades corporativas, tinha responsabilidades humanas, que são maiores que qualquer responsabilidade corporativa. Priscila ficou vermelha de raiva. Responsabilidades humanas não pagam salários, não mantêm empresas, não geram empregos. E de que adianta gerar empregos se no processo perdemos nossa humanidade? A pergunta ecoou pelo saguão como um desafio. Priscila olhou ao redor e viu funcionários parando para ouvir. Viu Camila se aproximando curiosa. Viu clientes prestando atenção. Sentiu que estava perdendo o controle da situação. Chega, ela disse entre dentes. Chega dessa conversa filosófica barata. Amanhã, se você aparecer aqui novamente, vou tomar medidas drásticas. Que medidas? Benedito perguntou tranquilamente. Priscila se aproximou dele, os olhos brilhando de fúria. Medidas que vão fazer você se arrepender de ter pisado neste prédio. Benedito olhou nos olhos dela e viu algo que a própria Priscila não sabia que estava mostrando. Desespero. Como se toda aquela raiva fosse uma máscara para esconder algo muito mais profundo. Helena costumava dizer que as pessoas mais bravas são as que mais precisam de carinho. Ele disse suavemente. A observação foi tão inesperada, tão gentil no meio de toda aquela hostilidade, que Priscila ficou sem reação por alguns segundos. Depois, como se tivesse sido atingida por um raio, explodiu. Como ousa psicanalizar-me? Como ousa falar da sua esposa santa para me julgar? Não estou julgando ninguém, Benedito disse tristemente. Estou apenas descobrindo que Helena estava errada sobre uma coisa.
O quê? Ela acreditava que toda pessoa tem bondade no coração, que às vezes essa bondade fica escondida, mas sempre existe. Ele olhou ao redor, para todos os rostos que o observavam. Estou começando a achar que ela era otimista demais. E naquele momento, algo se partiu dentro de Benedito. A esperança que carregava há 3 dias começou a dar lugar ao desânimo. Talvez Helena estivesse errada. Talvez algumas pessoas realmente perdessem a capacidade de enxergar o valor em outros seres humanos. Priscila viu a tristeza nos olhos dele e sentiu algo estranho, como se tivesse acabado de quebrar algo precioso. Mas a raiva ainda era mais forte que qualquer remorso. Ótimo, ela disse friamente. Finalmente está entendendo a realidade. Agora pode ir embora e parar de perder nosso tempo. Benedito olhou para a foto de Helena uma última vez. Sussurrou algo que ninguém conseguiu ouvir e se dirigiu à saída. Mas antes de chegar à porta, se virou uma última vez. Amanhã volto pela última vez, não para insistir numa conversa que vocês não querem ter, mas para cumprir a última parte da promessa que fiz para Helena. E depois, ele olhou diretamente para Priscila. Vou embora para sempre e deixar vocês em paz. Que última parte? Camila perguntou, e todos se viraram surpresos por ela ter falado. Benedito sorriu tristemente. Vou dar a vocês uma última chance de descobrir quem realmente sou. E por que Helena ficaria tão decepcionada se soubesse como me trataram? E saiu, deixando para trás um grupo de pessoas que pela primeira vez em 3 dias começaram a questionar se não havia algo muito errado em toda aquela situação. A foto de Helena parecia ecoar pelo saguão vazio, carregando a promessa de revelações que mudariam tudo. O 4º dia começou diferente. Quando Benedito atravessou as portas giratórias da Corporação Excellence, o saguão estava mais movimentado que o normal. Havia uma reunião importante acontecendo, com clientes de várias empresas parceiras circulando pelo ambiente. O contraste entre sua simplicidade e a elegância dos presentes nunca havia sido tão gritante. Larissa o viu chegar e imediatamente pegou o telefone. Não mais para chamar segurança, mas para avisar Márcio. Algo havia mudado na expressão dela. Nos últimos 3 dias, Benedito havia se tornado menos um problema e mais um mistério que a incomodava de forma diferente. Ele chegou, ela disse ao telefone, e tem muita gente importante aqui hoje. Benedito se aproximou do balcão, mas desta vez não pediu para falar com a diretoria. Simplesmente ficou ali parado, observando o movimento. Seus olhos percorriam cada rosto, cada interação, como se estivesse fazendo uma avaliação final de algo muito importante. Senhor Benedito, Larissa disse hesitante, talvez hoje não seja o melhor dia. Tem uma reunião grande acontecendo. Ele olhou para ela com aqueles olhos cansados que pareciam carregar o peso de uma decepção profunda. Eu sei. Por isso escolhi hoje. Antes que ela pudesse perguntar o que aquilo significava, Márcio apareceu acompanhado de Roberto e Leonardo. Os 3 vinham apressados, claramente nervosos com a presença de Benedito num dia tão importante. Senhor, Márcio tentou manter a voz baixa. Hoje realmente não pode. Temos clientes VIP aqui. Por favor, compreenda a nossa situação. Compreendo perfeitamente. Benedito respondeu calmamente. A situação de vocês sempre foi mais importante que a minha dignidade. A observação foi como um tapa na cara dos 3 executivos. Roberto olhou ao redor nervoso, vendo alguns clientes prestando atenção na conversa. Senhor, não queremos ser grosseiros, Leonardo sussurrou. Mas sua presença aqui hoje pode prejudicar negócios importantes. Se minha presença incomoda vocês há 4 dias, Benedito disse, e sua voz, embora baixa, carregava uma autoridade que não havia demonstrado antes. Hoje descobrirão por quê. Nesse momento, um grupo de empresários elegantemente vestidos passou perto da recepção. Um deles, Dr. Henrique Moraes, diretor de uma das maiores construtoras do país, parou ao ver Benedito. Desculpe, ele disse se aproximando. O senhor me parece familiar. Não nos conhecemos? Benedito olhou para o empresário com atenção. É possível. Trabalho no ramo empresarial há muitos anos. Márcio quase engasgou. Roberto e Leonardo se entreolharam alarmados. Aquele homem que eles haviam tratado como mendigo estava dizendo que trabalhava no ramo empresarial? Em que área exatamente?
Dr. Henrique perguntou, genuinamente interessado. Fundação e administração de empresas. Benedito respondeu simplesmente. O silêncio que se abateu sobre o grupo foi ensurdecedor. Márcio sentiu o sangue gelar. Roberto começou a suar frio. Leonardo ficou pálido como papel. Interessante, Dr. Henrique continuou. E trabalha com que tipo de empresa? Antes que Benedito pudesse responder, Priscila emergiu do elevador como um furacão. Ela havia visto a aglomeração da recepção do andar superior e descido para resolver definitivamente aquela situação que estava se prolongando há 4 dias. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, tentando manter um tom profissional na frente do cliente importante. Doutora Priscila? Dr. Henrique se virou para ela. Estava conhecendo este senhor que trabalha na área empresarial. Área empresarial? Priscila olhou para Benedito com incredulidade e raiva. Dr. Henrique, este senhor não trabalha em área empresarial nenhuma. Ele é é alguém que está perturbando nossa empresa há dias. Perturbando como? O empresário perguntou, franzindo a testa. Priscila percebeu que havia se metido numa situação delicada. Não podia explicar como haviam tratado Benedito na frente de um cliente importante. É uma situação interna, ela tentou contornar. Nada que deva preocupar nossos convidados. Benedito olhou para Priscila e viu algo nos olhos dela que o entristeceu profundamente. Era medo. Medo de que a verdade viesse à tona, medo de perder o controle, medo de ser exposta. Dr. Henrique, Benedito disse calmamente. Talvez seja melhor o senhor prosseguir com sua reunião. Não quero causar mais constrangimento. Constrangimento? O empresário olhou confuso para Priscila. Que constrangimento? A pergunta ficou ecoando no ar. Priscila sentiu que estava perdendo o controle da situação e algo dentro dela explodiu. Chega! Ela disse elevando a voz mais do que deveria. Chega dessa palhaçada, 4 dias aturando essa encenação. Dr. Henrique deu um passo atrás, chocado com a mudança súbita no comportamento da executiva. Outros clientes começaram a prestar atenção. Funcionários pararam para observar. Priscila, Benedito disse suavemente, você está se descontrolando na frente de pessoas importantes. Descontrolando? Ela riu com histeria. Quem está se descontrolando aqui é você. 4 dias fingindo ser alguém que não é. Eu nunca fingi ser ninguém. Benedito respondeu tristemente. Vocês que decidiram quem eu era sem me perguntar. Porque é óbvio quem você é. Ela explodiu, perdendo completamente as estribeiras. Olha como você está vestido. Olha onde está. Você não pertence aqui. O saguão inteiro estava parado agora. Clientes importantes observavam a cena constrangidos. Funcionários ficaram chocados vendo uma executiva sênior perdendo o controle publicamente. Camila, que estava passando com alguns documentos, parou horrorizada ao ver a cena. Doutora Priscila, por favor. Ela tentou intervir. Cale a boca, Camila, Priscila gritou. Você não se mete nisso. Dr. Henrique estava completamente chocado. Doutora Priscila, acho melhor se acalmar. Acalmar? Ela se virou para ele, os olhos brilhando de fúria. Não vou me acalmar enquanto esse homem estiver aqui perturbando nosso ambiente. Benedito olhou ao redor e viu todas aquelas pessoas observando. Viu o constrangimento nos rostos dos clientes, o choque nos olhos dos funcionários, o desespero mal disfarçado dos executivos que sabiam que a situação havia fugido completamente do controle. Helena, ele sussurrou tocando a foto no bolso. Me desculpe. Não consegui encontrar a bondade que você acreditava que existia. Priscila ouviu o sussurro e aquilo foi a gota d'água. Viu um balde com água que a equipe de limpeza havia deixado perto da recepção para limpar os vasos de plantas. Sem pensar, sem respirar, sem medir as consequências, ela caminhou até o balde. Quer saber? Ela gritou pegando o balde. Já que gosta tanto de ficar aqui, então fica! E numa explosão de raiva que chocou até ela mesma, levantou o balde e despejou toda a água gelada na cabeça de Benedito. O barulho da água caindo foi ensurdecedor no silêncio absoluto que tomou conta do saguão. Benedito ficou ali parado, completamente encharcado, água escorrendo pelo cabelo grisalho, pela camisa xadrez, pingando no chão de mármore.
O choque foi total. Dr. Henrique ficou boquiaberto. Camila levou as mãos à boca, horrorizada. Márcio, Roberto e Leonardo ficaram paralisados, sabendo que haviam acabado de presenciar o fim das próprias carreiras. Por longos segundos, ninguém se moveu. Ninguém respirou. O único som era o da água pingando da roupa de Benedito no piso polido. Então, lentamente, Benedito tirou um lenço do bolso e começou a se secar. Seus movimentos eram calmos, dignos, como se aquela agressão não tivesse conseguido tocar sua alma. Obrigado, ele disse calmamente, olhando para Priscila. Estava mesmo precisando me refrescar. A resposta foi tão inesperada, tão serena, tão cheia de uma dignidade inabalável, que foi como um soco no estômago de todos os presentes. Priscila ficou ali parada, segurando o balde vazio, percebendo lentamente a dimensão do que havia feito. Na frente de clientes importantes, na frente de funcionários, na frente de todo mundo. Minha esposa Helena, Benedito continuou, ainda se secando, sempre dizia que quando alguém perde o controle dessa forma é porque está com muito medo no coração. Medo de quê, Priscila? A pergunta, feita com tanta gentileza depois de tamanha humilhação, foi devastadora. Priscila começou a tremer, percebendo que havia cruzado uma linha que não tinha volta. Dr. Henrique se aproximou de Benedito, tirando o próprio blazer. Senhor, tome, para se secar. Muito obrigado. Benedito aceitou o blazer com dignidade. O senhor é muito gentil. É o mínimo que posso fazer, o empresário disse, olhando para Priscila com desprezo mal disfarçado. Nunca vi uma situação tão constrangedora. Camila se aproximou também, oferecendo lenços de papel. Senhor Benedito, sinto muito. Isso foi uma revelação, ele completou, olhando ao redor. Helena sempre acreditou que as pessoas mostram quem realmente são nos momentos de pressão. Márcio tentou salvar alguma coisa da situação. Senhor, por favor, aceite nossas desculpas. A doutora Priscila está passando por um momento difícil. Não, Benedito o interrompeu. E pela primeira vez em 4 dias, sua voz saiu com verdadeira autoridade. Não aceito desculpas. Aceito apenas verdades. Que verdades? Roberto perguntou nervoso. Benedito olhou para cada rosto ao redor. Para Priscila, ainda tremendo com o balde nas mãos. Para os executivos, pálidos de terror. Para os funcionários, chocados. Para os clientes, constrangidos. A verdade sobre quem sou realmente, ele disse. E algo na voz dele fez todos prestarem atenção. A verdade sobre por que Helena me fez prometer que viria aqui. E a verdade sobre o que acontece agora com todos vocês. Dr. Henrique franziu a testa. Senhor, posso perguntar seu nome completo? Benedito sorriu pela primeira vez em 4 dias. Não um sorriso triste, mas um sorriso que carregava segredos prestes a explodir. Benedito Silva, ele disse pausadamente. Benedito Silva Andrade, fundador e proprietário da Corporação Excelência. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Foi o silêncio de um mundo desabando, de certezas sendo destroçadas, de pessoas percebendo que haviam acabado de cometer o erro mais caro de suas vidas. Priscila largou o balde, que caiu no chão com um barulho metálico que ecoou como uma sentença final. A água ainda pingava da roupa de Benedito, mas agora cada gota parecia carregar o peso de uma verdade que mudaria tudo para sempre. O nome, Benedito Silva Andrade, ecoou pelo saguão da Corporação Excelência como uma bomba explodindo em câmera lenta. Por longos segundos, ninguém conseguiu processar a informação. Era como se o cérebro se recusasse a aceitar algo tão impossível, tão devastador. Priscila foi a primeira a reagir, mas sua reação foi quase cômica se não fosse trágica. Ela olhou para o balde vazio em suas mãos, depois para Benedito ainda pingando água, depois para o balde novamente, como se não conseguisse conectar a realidade com o que havia acabado de fazer. Isso não é possível, ela gaguejou, a voz saindo como um sussurro estrangulado. Dr. Henrique deu um passo à frente, os olhos arregalados. Benedito Silva Andrade? O Benedito Silva Andrade que fundou esta empresa há 15 anos? O mesmo, Benedito confirmou, tirando a foto molhada de Helena do bolso da camisa encharcada. A imagem estava borrada pela água,
mas ainda dava para ver o sorriso gentil da mulher de uniforme branco. Helena sempre dizia que eu deveria conhecer melhor meus próprios funcionários. Aparentemente, eles também deveriam me conhecer melhor. Márcio sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se na recepção para não cair. 4 dias humilhando, desprezando, tentando expulsar o próprio patrão, o homem que assinava seus salários, o homem que podia demitir toda a empresa com uma palavra. Senhor Silva, ele tentou falar, mas a voz não saiu. Tentou novamente. Senhor Silva, nós não sabíamos. Não sabiam? Benedito olhou para ele com uma expressão que misturava tristeza e decepção. Ou não quiseram saber? Há uma diferença importante entre essas duas coisas. Roberto estava em estado de choque completo. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Leonardo havia ficado branco como papel e se apoiava numa coluna de mármore, tentando não desmaiar. Larissa, atrás da recepção, estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. 4 dias tratando com desprezo o homem que havia construído aquele império. O homem que havia criado o emprego dela, que pagava o plano de saúde da sua família. Como podemos provar que o senhor é realmente... Roberto tentou uma última cartada desesperada. Benedito não respondeu. Simplesmente caminhou até um painel na parede onde havia uma foto antiga da empresa. Era a primeira sede, bem menor, bem mais simples. Na foto, um homem jovem sorria ao lado de uma mulher de uniforme branco. Mesmo 15 anos mais novo, mesmo com cabelo escuro em vez de grisalho, era inconfundivelmente ele. Esta foto foi tirada no primeiro dia de funcionamento da empresa. Benedito disse calmamente. Helena havia acabado de sair do plantão no hospital público e veio me parabenizar. Ela estava tão orgulhosa. A voz dele falhou por um momento. Camila se aproximou, ainda oferecendo lenços, mas agora suas mãos tremiam. Senhor Silva, ela sussurrou. Eu sinto muito. Eu tentei defendê-lo, mas... Você foi a única que demonstrou um pingo de humanidade, Benedito disse, colocando a mão gentilmente no ombro dela. Helena ficaria orgulhosa de você. Dr. Henrique estava processando a situação com horror crescente. Benedito, quer dizer que nos últimos 4 dias você... Nos últimos 4 dias, descobri quem são realmente as pessoas que comandam minha empresa, Benedito completou. Descobri como tratam funcionários humildes, como julgam pessoas pela aparência, como perderam completamente a humanidade que Helena tanto valorizava. Priscila finalmente conseguiu encontrar a voz, mas o que saiu foi um gemido desesperado. Por quê? Por que fez isso conosco? Benedito a olhou com uma tristeza que partia o coração. Porque Helena me fez prometer antes de partir que testaria se os valores pelos quais construímos esta empresa ainda existiam. Se as pessoas que deixássemos no comando ainda se lembrariam de tratar cada ser humano com dignidade. Que promessa foi essa? Camila perguntou suavemente. Benedito guardou a foto molhada de Helena no bolso e se virou para todos os presentes. Funcionários, executivos, clientes. Todos estavam completamente focados em cada palavra. Helena passou os últimos meses de vida internada no Hospital Público Central. Ela estava em tratamento, mas nunca parou de cuidar de outros pacientes. Mesmo doente, levantava da cama para confortar crianças que choravam, para segurar a mão de idosos que estavam sozinhos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de várias pessoas no saguão. A história estava tocando algo profundo em cada coração. 6 meses antes de partir, numa noite no hospital, ela me chamou perto da cama e disse: Benedito, promete uma coisa para mim? Eu disse que prometia qualquer coisa. Aí ela falou: nossa empresa cresceu muito, ficou rica, poderosa. Mas promete que vai verificar se ela não perdeu a alma? Como vou verificar isso? Eu perguntei. E ela sorriu daquele jeito que só ela sabia sorrir e disse: se disfarça de pessoa simples e vê como te tratam. Se ainda tratarem bem quem não pode dar nada em troca, então a empresa ainda tem alma. Mas se tratarem mal... Ela não terminou a frase, mas eu entendi. Helena partiu há 4 meses. Precisei desse tempo para encontrar forças, para processar a dor. Mas hoje, finalmente, estou aqui para cumprir a promessa que fiz a ela. Priscila desabou numa cadeira, o peso da culpa esmagando qualquer resquício de orgulho. E nós
Nós falhamos no teste. Falharam completamente, Benedito confirmou. Mas não havia raiva na voz. Apenas uma tristeza profunda. Helena acreditava que toda pessoa tem bondade no coração. Que às vezes essa bondade fica escondida atrás do medo, da pressão, do sucesso. Mas que sempre, sempre existe. E agora? Márcio perguntou com a voz trêmula. O que vai acontecer conosco? Benedito olhou ao redor, para os rostos destroçados, para as lágrimas, para o arrependimento genuíno que começava a aparecer em alguns olhos. Helena me fez prometer uma segunda coisa, ele disse. Que se as pessoas falhassem no teste, eu daria a elas uma segunda chance. Porque segundas chances, ela dizia, são o que nos torna humanos. Roberto levantou a cabeça, um lampejo de esperança nos olhos. Segunda chance? Mas, Benedito continuou, segundas chances precisam ser merecidas. Precisam vir acompanhadas de arrependimento verdadeiro, de mudança real, de comprometimento com valores humanos. Leonardo se aproximou, ainda pálido, mas com determinação crescente. Senhor Silva, o que precisamos fazer? Primeiro, Benedito disse, olhando diretamente para Priscila. Precisam entender que o que fizeram comigo não foi apenas desrespeito pessoal. Foi desrespeito aos valores que Helena e eu usamos para construir esta empresa. Priscila se levantou lentamente, as lágrimas escorrendo sem controle. Senhor Silva, eu não tenho palavras para o que fiz. Jogar água no Senhor. Deus do céu, o que eu fiz? Você perdeu o controle, Benedito disse suavemente. Acontece com todos nós. A questão é, o que fazemos depois que perdemos o controle? Eu mudo, ela disse com convicção desesperada. Eu mudo completamente. Juro pela memória da dona Helena. Camila se aproximou mais. Senhor Silva, posso perguntar como dona Helena era? Como pessoa? O rosto de Benedito se iluminou pela primeira vez em 4 dias. Helena era luz pura. Trabalhava 16 horas por dia no hospital. Ganhava muito pouco, mas chegava em casa feliz porque havia ajudado alguém. Nunca julgou ninguém pela aparência, pela condição social, por nada. Via apenas seres humanos que precisavam de cuidado. E o senhor? Doutor Henrique perguntou. Por que se disfarçou? Por que não simplesmente disse quem era? Porque Helena me ensinou que o verdadeiro caráter das pessoas só aparece quando elas acham que podem agir sem consequências. Quando tratam bem alguém que não pode fazer nada por elas. Aí mostram quem realmente são. Márcio se aproximou, a culpa estampada no rosto. Senhor Silva, durante estes 4 dias, eu o tratei como lixo, Benedito completou sem raiva. Todos vocês me trataram como se eu fosse menos que humano. E sabem o que mais me entristeceu? O quê? Várias vozes perguntaram ao mesmo tempo. Não foi o desrespeito comigo. Foi perceber que se tratam assim uma pessoa que acham ser humilde, provavelmente tratam mal muitas outras pessoas todos os dias. Funcionários de limpeza, entregadores, seguranças. A observação caiu como uma lápide sobre todos os presentes, porque sabiam que era verdade. Benedito tirou um papel do bolso da calça molhada. Era um documento oficial, um pouco molhado, mas ainda legível. Este é o testamento empresarial que Helena me ajudou a escrever antes de partir, ele disse. Nele eu determino o futuro da Corporação Excellence, baseado no resultado do teste que prometi fazer. O terror voltou aos olhos de todos. Roberto, Leonardo e Márcio se entreolharam, esperando o pior. Mas, Benedito continuou, Helena também me fez escrever um adendo. Um plano para o caso das pessoas demonstrarem arrependimento genuíno e vontade real de mudança. Que plano? Priscila perguntou com a voz embargada. Benedito sorriu, e desta vez foi um sorriso que carregava esperança. O plano de transformar a Corporação Excellence na primeira empresa do país verdadeiramente humana, onde cada funcionário, do CEO ao faxineiro, seja tratado com igual dignidade, onde os valores de Helena se tornem a base de todas as decisões. E nós podemos fazer parte dessa transformação? Camila perguntou com os olhos brilhando. Depende, Benedito disse, olhando para cada rosto. Dependem de provarem que realmente aprenderam a lição, que realmente mudaram. E naquele momento, molhado, cansado, mas com a dignidade intacta,
Benedito Silva Andrade estava pronto para descobrir se as pessoas que construíram sua empresa ao lado dele eram capazes de se transformar. Helena estaria assistindo do céu, torcendo para que a bondade que ela tanto acreditava ainda estivesse escondida no coração de cada um deles. O silêncio no saguão era ensurdecedor. Cada gota de água que pingava da roupa de Benedito ecoava como uma sentença final. Doutor Henrique quebrou o silêncio. Benedito Silva Andrade. Agora me lembro. Revista Exame, lista dos empresários mais influentes. A confirmação externa foi devastadora. Roberto sentiu as pernas bambearem e se apoiou numa poltrona. Senhor Silva, Roberto gaguejou. Como podemos provar que não sabíamos? Quer prova? Benedito se dirigiu ao painel de controle da recepção. Larissa, o código do proprietário. Ela olhou confusa. Senhor, eu não sei. Helena 2024, amor. Benedito digitou. Bem-vindo, senhor Benedito Silva Andrade. Acesso total autorizado, anunciou o sistema. Márcio quase desmaiou. O código era ultra secreto. Ainda duvidam? Benedito perguntou tristemente. Leonardo, lembra da última reunião antes do meu afastamento? 17 de setembro. Projeto Nordeste. Leonardo sussurrou. Decisão final? 25 milhões aprovados. Quem votou contra inicialmente? Eu, mas mudei quando o senhor explicou sobre as 500 famílias carentes. Informações que só estavam naquela sala, Benedito confirmou. Priscila estava catatônica. Deus do céu, o que eu fiz? Outros funcionários começaram a chegar. Edson da limpeza, Francisca da Copa, Júlio da segurança. A notícia se espalhou como fogo. O dono estava aqui há 4 dias. Trataram ele como mendigo. A doutora Priscila jogou água nele. Edson se aproximou chorando. Senhor Benedito, eu sabia que tinha algo especial no senhor. Francisca concordou. Quando ajudou o Joaquim ontem, pensei. Esse homem tem coração diferente. Doutor Henrique observava fascinado. Por que fez isso, Benedito? Benedito tirou a foto molhada de Helena. Ela descobriu a doença no dia dos 10 anos da empresa. Eu estava eufórico com lucros e ela disse: a empresa cresceu, mas será que cresceu para o lado certo? O saguão ficou em silêncio absoluto. Ela perguntou se ainda lembrávamos que atrás de cada número existem pessoas de verdade, famílias, sonhos, medos. E aí? Priscila perguntou. Ela me fez uma proposta. Quando partisse, eu testaria se nossa empresa ainda tinha alma humana. Se tratam bem quem não pode dar nada em troca, tem alma. Se tratam mal, perderam a humanidade. Roberto engoliu seco. E se falhássemos? Helena escreveu 2 cartas. Uma se passassem no teste, outra se falhassem. Na segunda carta, várias vozes perguntaram. Pedia para eu fechar a empresa. O impacto foi brutal. Fechar a corporação Excellence. Helena dizia que empresa sem alma não merece existir. Benedito explicou. Priscila se levantou desesperada. Senhor Silva, nós aprendemos, vamos mudar. Você perdeu o controle completamente, Priscila. Como posso confiar? Porque entendi que não importa meu cargo ou salário. Se não trato pessoas com dignidade, não valho nada. Márcio se aproximou. Senhor Silva, o tratei como lixo. Foi ignorância, não maldade. Posso mudar. Roberto se juntou. Zombei da sua aparência por 4 dias. Me perdoe, me dê uma chance. Leonardo chorava. Tenho 3 filhos, mas não peço piedade por mim. Peço pela memória da dona Helena. Ela acreditava em segundas chances. Helena acreditava em terceiras, 4º chances. Todo ser humano pode mudar. Esperança surgiu nos olhos de todos. Mas ela escreveu uma 3ª carta. Benedito tirou um envelope lacrado. Para o caso de demonstrarem arrependimento verdadeiro. 3ª carta? Doutor Henrique perguntou. O plano para transformar a corporação Excellence na primeira empresa verdadeiramente humana do país. Como assim? Camila perguntou. Onde cada pessoa, do CEO ao faxineiro, seja tratada com igual dignidade. Onde valores humanos sejam mais importantes que lucros. Edson se aproximou. Senhor Benedito, nós funcionários simples sempre fomos bem tratados. O problema está com os chefes. Helena me ensinou que sucesso se mede pela forma como tratamos quem está abaixo na hierarquia, não acima.
O senhor vai abrir a terceira carta? Priscila perguntou emocionada. Benedito olhou ao redor. Vou. Mas primeiro preciso ter certeza de que entendem o que significa mudar de verdade. Se implementar o plano da Helena e vocês voltarem a ser quem eram, estarei traindo a memória dela. Nós entendemos, Priscila disse com firmeza. Entendemos, todos responderam em coro. Benedito segurou o envelope molhado. Então vamos descobrir como Helena imaginou que poderíamos transformar nossa empresa num exemplo de humanidade para o mundo. Pingando água no mármore, cercado por pessoas que passaram do desprezo à adoração, Benedito estava pronto para revelar o último presente de Helena para a empresa que construíram juntos. Com as mãos ainda trêmulas pela emoção, Benedito abriu cuidadosamente o envelope molhado que continha a terceira carta de Helena. O papel estava úmido pela água que Priscila havia jogado nele, mas as palavras escritas com a letra delicada de sua esposa ainda eram perfeitamente legíveis. Meu querido Benedito, ele começou a ler em voz alta e sua voz se embargou desde a primeira linha. Se você está lendo esta carta, significa que as pessoas falharam no teste, mas demonstraram arrependimento verdadeiro. Isso me enche de esperança. Todo o saguão estava em silêncio religioso. Funcionários de todos os níveis hierárquicos haviam descido para presenciar aquele momento histórico. Priscila, Márcio, Roberto e Leonardo estavam com lágrimas escorrendo pelo rosto, pendurados em cada palavra. Sempre acreditei que todo ser humano tem bondade no coração. Benedito continuou lendo. Mas às vezes essa bondade fica escondida atrás do medo, da pressão, do orgulho. O importante não é nunca errar. O importante é aprender com os erros e se tornar uma pessoa melhor. Camila soluçava baixinho. Edson e Francisca se abraçavam emocionados. Até Dr. Henrique estava com os olhos marejados. Por isso, a carta continuava. Criei um plano para transformar nossa empresa no lugar mais humano do mundo corporativo. Um lugar onde cada pessoa seja vista, valorizada e respeitada, independente de cargo, salário ou aparência. Que plano? Priscila perguntou entre lágrimas. Benedito virou a página e continuou. Primeiro, criar o programa Dignidade. Todo funcionário, do CEO ao auxiliar de limpeza, receberá o mesmo tratamento respeitoso. Haverá um café da manhã mensal onde todos comem na mesma mesa, conversam como iguais. Segundo, ele prosseguiu, instituir o Dia da Humanidade. Uma vez por mês, todos os executivos trabalharão como funcionários de base, limpeza, entrega, recepção, para nunca esquecerem que somos todos iguais. Roberto arregalou os olhos. Trabalhar na limpeza? Ele, gerente comercial? Terceiro, criar o Fundo Helena. Parte dos lucros da empresa será destinada a ajudar funcionários em dificuldades financeiras, pagar tratamentos médicos, custear a educação dos filhos. A generosidade de Helena, mesmo após a partida, estava transformando a empresa numa família verdadeira. Quarto, Benedito continuou com a voz cada vez mais emocionada. Estabelecer a regra de ouro. Antes de tomar qualquer decisão, perguntar-se: estou tratando esta pessoa como gostaria de ser tratado? Márcio baixou a cabeça, pensando em quantas vezes havia violado essa regra básica de humanidade. E por último, a carta chegava ao fim. Quero que seja criado o Memorial Helena no saguão da empresa. Não para me homenagear, mas para lembrar a todos, todos os dias, que sucesso sem humanidade é o fracasso mais triste que existe. Benedito dobrou a carta cuidadosamente e olhou ao redor. Helena termina dizendo: se conseguirem implementar este plano, nossa empresa se tornará mais que um negócio. Será um exemplo de como o mundo pode ser melhor. O silêncio que se seguiu foi profundo e reverente. Então Priscila deu um passo à frente. Senhor Silva, ela disse com convicção absoluta, eu me comprometo a implementar cada item deste plano. Juro pela memória da dona Helena que serei uma pessoa completamente diferente. Como posso confiar em você, Priscila? Benedito perguntou suavemente. Você perdeu o controle de forma tão violenta porque entendi algo fundamental. Ela respondeu limpando as lágrimas. Quando joguei aquela água no senhor, não estava agredindo apenas uma pessoa. Estava cuspindo no rosto de todos os valores que dona Helena defendeu. E isso me enoja profundamente. Márcio se aproximou.
Senhor Silva, durante 4 dias eu o tratei como se fosse invisível. Mas agora entendo que toda pessoa que encontrarmos na vida merece no mínimo um sorriso, um bom dia, um gesto de respeito. Roberto se juntou. Eu ri das suas roupas, da sua aparência. Mas Dona Helena me ensinou hoje que roupas não fazem a pessoa. Caráter faz a pessoa. Leonardo estava destruído pela culpa. Senhor Silva, tenho 3 filhos. Como vou olhar para eles sabendo que desrespeitei alguém da forma que desrespeitei o Senhor? Preciso ser o exemplo que eles merecem. Benedito olhou para cada rosto ao redor. Viu arrependimento genuíno, transformação real, pessoas que haviam entendido profundamente a lição. Muito bem, ele disse, e pela primeira vez em 5 dias sorriu de verdade. Vamos implementar o plano da Helena. 3 meses depois, a Corporação Excellence havia se tornado irreconhecível. O Memorial Helena ocupava lugar de destaque no saguão. Uma estátua em bronze de uma enfermeira sorridente com uma placa que dizia Helena Silva Andrade, que nos ensinou que o verdadeiro sucesso se mede pela forma como tratamos uns aos outros. O programa Dignidade revolucionou o ambiente de trabalho. Executivos cumprimentavam faxineiros pelo nome. Gerentes almoçavam com auxiliares de limpeza. O Dia da Humanidade se tornou o evento mais esperado do mês. Priscila se transformou na executiva mais querida da empresa. Aprendeu o nome de cada funcionário. Perguntava sobre suas famílias. Ajudava quem estava passando por dificuldades. A água que havia jogado em Benedito se tornou o símbolo de sua própria transformação. Márcio criou um projeto social onde a empresa adotava famílias carentes da comunidade. Roberto implementou um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Leonardo desenvolveu um sistema de promoções baseado em caráter, não apenas em resultados. Camila foi promovida a diretora de Relações Humanas, cargo criado especialmente para garantir que os valores de Helena fossem mantidos para sempre. A história da Corporação Excellence se espalhou pelo país inteiro. Outras empresas começaram a implementar programas similares. Universidades passaram a ensinar o modelo Helena de gestão humanizada. 1 ano depois, Benedito estava parado em frente ao Memorial Helena quando o Dr. Henrique se aproximou. Benedito, você conseguiu algo extraordinário. Esta empresa se tornou um modelo para o mundo inteiro. Não fui eu, Benedito respondeu tocando gentilmente a estátua de bronze. Foi Helena. Ela plantou uma semente de bondade que está florescendo. E os funcionários que te humilharam se tornaram meus melhores colaboradores, porque quem aprende com os erros se torna mais forte que quem nunca errou. Naquele momento, Priscila se aproximou carregando um relatório. Senhor Silva, os números do semestre. Produtividade aumentou 40%. Satisfação dos funcionários atingiu recorde histórico e pedidos de demissão caíram para praticamente 0. Sabe por quê? Benedito sorriu. Porque quando as pessoas se sentem valorizadas, dão o melhor de si. Ela respondeu. Helena sempre dizia isso. Benedito olhou para a estátua com carinho infinito. Dizia que humanidade não é inimiga do sucesso. É o caminho para o sucesso verdadeiro.